FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracia e esse é mais um programa da Rádio TV FASP. Hoje o nosso convidado é Ulisses Silva, conselheiro eleito do PREV Rio. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem, Nira. Felicidade grande estar com vocês aqui mais uma vez. O prazer é nosso. Ulisses, você, como conselheiro eleito do PREV Rio, né, você também é palestrante. Sim, exato. Né? Você anda aí pelos estados, municípios, fazendo palestras de qualidade de vida dos servidores, né? E agora falando sobre previdência, né? Exato. Social. O grande tema, né? É o grande tema do momento e ele vai dar aqui uma fala aqui pra gente, uma aulinha aqui, né? Com todo prazer. Para nos informar o que está acontecendo, né? Por aí, se as pessoas estão mesmo interessadas, reunidas, para debater sobre o assunto, né? E, Ulisses, o que você acha sobre a reforma da Previdência Social apresentada? Ela contém abusos contra os direitos sociais? Nira, eu acho que o próprio governo, ele, não sei se tentando ser honesto, tentando não ser contraditório, ele não tem colocado exatamente nos termos de reforma da Previdência, né? E isso é muito correto, porque não é uma reforma. Não é uma reforma. Eles estão chamando de nova previdência, e isso que eles estão chamando de nova previdência descaracteriza tudo aquilo que a gente conhece como benefício de aposentadorias e pensões, ao ponto de fato, a gente poder dizer com toda tranquilidade que é o verdadeiro desmonte da Seguridade, da Previdência Social que a gente construiu na Constituição de 88, né? E a sociedade precisa estar muito atenta aos detalhes disso. E acho que contribuições como essa aqui são muito importantes, né? Esse debate é um debate que tem uma penetração importante nos servidores públicos municipais, que vão ser particularmente atingidos por esse processo de desmonte. Essa reforma, de uma certa forma, ela dificulta no acesso à aposentadoria, né? E demais benefícios, né, à população. Você poderia listar alguns? Dificulta acessos. Isso é muito correto. Além de dificultar o acesso aos benefícios de pensão e aposentadoria, reduz de forma muito drástica e cruel o valor dos benefícios final, o valor do benefício final, né? E a gente tem dito que essa proposta ela é ruim para todos, servidores, pessoal da iniciativa privada, trabalhador do campo, mas ela é particularmente cruel com as mulheres e ainda mais com as professoras. Porque, para você ter um exemplo, a idade mínima vai subir em média 5 ou 7 anos para os trabalhadores do sexo masculino. E no caso das professoras vai subir 10 anos. Então, é aquilo que a gente entende, em geral, como um recurso estratégico, né? A educação como parte importante da estratégia de desenvolvimento, vem sendo cada vez mais precarizado e vem sendo cada vez mais inviabilizado. Hoje, o professor que já não tem muito incentivo para escolher o profissional que não tem mais incentivo para escolher a carreira do magistério, está perdendo o último grande diferencial da carreira, né, que é a aposentadoria especial. Então, a proposta unifica a idade mínima, 60 anos para homem e para mulher. Portanto, a idade do professor sobe 5 anos e a da professora sobe 10 anos, trabalha 10 anos mais, né? Nas condições que a gente tem de ensino da educação hoje, é particularmente sacrificante isso, né? Exigir 10 anos mais de trabalho com o professor exclusivo na sala de aula. E trabalhar até os 60 anos sem a garantia de que o benefício seja integral. Na verdade, o benefício passa a ser pago em 60%. E 1 ano no que excedeu o tempo de contribuição de 20 anos, né? Então, veja, esse é um exemplo. Você trabalha mais e ganha menos como benefício. E essa é a tônica de todas as disposições transitórias do projeto da nova Previdência, patrocinado pelo Paulo Guedes, governo Bolsonaro e os banqueiros do país, né?
que é a classe que sempre faturou muito. Todos os anos os bancos batem recordes, o lucro dos bancos são recordes no país. O Banco Santander Brasil, que é muito conhecido dos servidores municipais, né, o banco da folha de pagamento, remete cerca de 25% do lucro líquido do Banco Santander Global. Veja, Nilo, de tudo que o Banco Santander Global arrecada, o Banco Santander Brasil corresponde a 25% do lucro líquido. Ou seja, o Brasil está na estratégia de desenvolvimento e de ampliação dos lucros de grandes sistemas financeiros globais, e a proposta de reforma da Previdência dialoga com o favorecimento desse tipo de segmento, né? Desse segmento, né? É um verdadeiro confisco de riquezas da classe trabalhadora, de receitas da classe trabalhadora, para favorecimento, acima de qualquer coisa, do sistema financeiro, dos banqueiros desse país e dos banqueiros internacionais. E qual seria o impacto nas contas públicas, né? Isso tem um impacto grande, né? Porque o governo a proposta traz o tal regime de capitalização. Esse regime é aquele em que os trabalhadores deixam de financiar a aposentadoria dos trabalhadores da geração anterior, né? Que é o pacto que a gente tem hoje de solidariedade entre gerações. Então, eu deixo de financiar a aposentadoria de um servidor aposentado e passo a contribuir numa conta individual gerida por um banco para o meu próprio benefício no futuro. Isso tem um problema. A partir do momento que a minha receita do trabalhador ativo deixa de patrocinar o benefício de quem está aposentado hoje, quando eu estabeleço essa ruptura, né, e passo a destinar as minhas contribuições para os bancos, você tem um problema que se estabelece, que é em relação ao custeio dos benefícios que são pagos hoje. Então, quando você introduz o sistema de capitalização, essa ruptura, ela traz um custo adicional para o custeio do regime de solidariedade que precisa se manter, né? Talvez o desejável para alguns é acabar com a vida dos aposentados hoje, né? Talvez um extermínio, alguma coisa, né? Mas, como isso não é possível, de alguma forma a sociedade vai ter que custear esses benefícios daqueles que ainda estão vivos, e isso fatalmente vai entrar na conta da sociedade. Isso vai ter que ser custeado de alguma maneira. Eu tenho absoluta certeza que eles também trazem mecanismos para diminuir o custo desses benefícios, os benefícios inclusive os que já são concedidos hoje, mas seguramente vai ter que haver aportes extras de recursos para dar conta dessa diferença que vai ficar na migração. É o chamado custo da migração. O governo federal já fez estudos, Nira, e apontou que o custo da migração, o custo da União para fazer a migração do regime de repartição para o regime de capitalização, está por volta de 500 bilhões de reais. E eu não sei, não está dado ainda de onde o governo federal vai tirar esses recursos. E, seguramente, essa mesma dinâmica, né, de custeio, do custo dessa transição, vai descer para os estados e para os municípios que também têm regimes próprios e que também vão ter que pagar aposentadorias sem o recurso desses novos servidores, né, sem o recurso dessas novas receitas. E aí isso não está dado ainda, né? Eu, como conselheiro, já fiz o requerimento lá para o Conselho de Administração, apresentei, né, um requerimento pedindo que a direção do PreviRio faça os impactos desses estudos, né? A gente quer saber qual é o impacto disso do ponto de vista atuarial, né, da perda dessas receitas dos novos servidores que vão para o regime de capitalização. A gente quer saber qual é o impacto disso, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, porque se o município vai ter que lançar mão de recursos extras para garantir os pagamentos de aposentados, isso fatalmente vai ter que ser contabilizado com despesa de pessoal, e sendo contabilizado com despesa de pessoal, vai implicar aumento naquela relação de despesa, né, o famoso índice da LRF, né, o que pode inviabilizar, por exemplo, a contratação de novos servidores, pode inviabilizar o pagamento de reajustes previstos na nossa legislação. Enfim, são muitos os desdobramentos possíveis, e
procurando atender e exercer meu papel de conselheiro, eu tenho procurado antecipar esse debate, porque já que a sociedade está diante da escolha sobre um novo modelo de previdência, esse debate tem que vir precedido de quais são os impactos dessa escolha, quais são os custos e de onde virão os recursos. Não pode vir dos trabalhadores, dos servidores municipais, dos servidores estaduais, não pode pagar essa conta. Os servidores, o que os servidores deviam pagar, eles já estão pagando, são as suas contribuições. Nós entramos com regras estabelecidas, está todo mundo cumprindo as suas regras, está todo mundo tendo seu desconto regularmente no seu contra-cheque, e é isso que o servidor deve. Nós não vamos tolerar nenhum tipo de ataque extra, abuso, né, corte de direito e principalmente passando a despesa para o lado que eles julgam ser o mais fraco, mas que não é. Agora, você como conselheiro eleito do Pré-Rio, né, você tem acesso ao governo, né? Como é que está lidando com isso? A impressão que eu tenho é que os governantes, num primeiro momento, mostraram algum apoio, né? Porque a todo tempo o governo dialoga. Eles dialogam com vocês, com os representantes? Né? A lei exige que os representantes eleitos, no caso do município do Pré-Rio, tenham espaço no debate. Mas é entre aspas? Com muitas aspas. Muitas aspas. Com muitas aspas, né? Com muitas aspas. Não porque a própria predisposição a se candidatar e a tentar fazer o debate, né, a partir, obviamente, do ponto de vista dos servidores, já é uma inclinação, né, para o diálogo, né? É uma inclinação dos servidores ao diálogo. E os servidores definiram muito claramente que queriam isso, né? Eu recebi mais de 2.400 votos, foi para o Conselho de Administração do Pré-Rio, foi uma votação histórica. Que aconteceu recentemente, sim, né? no ano passado. Isso é uma indicação clara de que os servidores querem alguém com a minha característica, dialogando, de alguma forma, representando seus interesses nesse debate com o governo. A gente não percebe nenhum esforço na convergência de ideias. Mas, enfim, a lei traz algumas prerrogativas para a gente e a gente faz questão de exercer o máximo procurando proteger e defender o interesse do funcionalismo, que está diante de uma ameaça muito grande nessa proposta. E os servidores públicos são taxados, né? São taxados como aqueles que realmente o gasto todo vem do serviço público, né? Que o governo tem um gasto maior com o serviço público. Isso acontece mesmo? O que você acha? Existe um marketing muito perverso, né? Um marketing negativo muito perverso sobre o funcionalismo público. Uma tentativa de demonização do funcionalismo público. Então, aquele segmento que tem um papel na sociedade importantíssimo, de proteger a sociedade de tiranias, de truculências de governo, né? Esse é um papel da cidadania dentro do Estado, né? Garantir o funcionamento da máquina pública, das leis, da racionalidade administrativa. Tenta-se subverter isso seguramente para interesses inconfessáveis, que a quem interessa demonizar e enfraquecer o serviço público. É uma lavagem cerebral, né? Também para a população. A quem interessa. Muita gente já pensa isso, né? Eu tenho absoluta certeza que não é o interesse da democracia, não são interesses republicanos e nem tampouco é o interesse da população que estão tentando garantir com esse marketing negativo, né? Então, alguns governos, os governos no primeiro momento, surfando nessa onda, mostraram apoio, né? Existem declarações objetivas de personagens do governo Crivella a favor da reforma da Previdência, mas acho que agora eles resolveram estudar um pouquinho, né, ouvir quem estuda e perceberam que isso é uma canoa furada, inclusive para o próprio governo municipal. Se resolver aderir a essa campanha de demonização do funcionalismo em favor dessa proposta, vai estar jogando muitos de nós numa situação de grande perigo, inclusive as contas públicas do município do Rio de Janeiro. Eu li até recentemente uma matéria, né, sobre a reforma da Previdência, que diz que ser contra a reforma significa ser a favor da manutenção dessas regalias, né, para o funcionalismo público e militar.
Quer dizer, eles jogam mesmo, né? É esse o jogo. É esse jogo, né? Mas, veja, Nira, há regalias na dinâmica, no debate sobre a Previdência? Há regalias. Quais são essas regalias? Por exemplo, eu tenho 20 anos de contribuição para o meu regime de Previdência. Em nenhum momento foi me dado a faculdade de contribuir ou não. Em nenhum momento. Mas o município do Rio de Janeiro, por exemplo, deixou de fazer repasses volumosíssimos em determinados períodos das suas obrigações patronais. Entende, né? Então dizem que o regime geral é deficitário, aí passando para o regime geral. Então, no município do Rio de Janeiro, eu desafio alguém a mostrar um contra-cheque em que foi gerado o pagamento da sua remuneração e ali deixou de efetuar o desconto para a contribuição, né? Mas o município, nós sabemos isso e denunciamos isso há alguns anos, o município é um dos maiores devedores do nosso Fundo de Previdência, né? E reconhece isso, só não paga. No caso isso do também é uma luta reconhece, sua de um tempo, né? Pois é. Que o Ulisses já, né, você já é aqui da casa, já vem aqui falando sobre isso já há um tempo. No caso do regime geral, se a gente olha hoje a lista dos maiores devedores do regime geral, são os trabalhadores do Itaú? São os bancários? Não, são os banqueiros. Os 4 maiores bancos, que são as empresas mais rentáveis do país, estão no topo da lista dos maiores devedores. Mais de 500 bilhões de reais de dívida. Então, isso é regalia, né? Isso é regalia. Isso é regalia. O salário médio do servidor público do município do Rio de Janeiro está em torno de R$ 4.500. E a gente está falando isso, o salário médio considerando as carreiras de magistério, as carreiras de fiscalização, as carreiras de engenharia, de arquiteto, considerando tudo isso, o salário médio está próximo de R$ 4.500. Onde R$ 4.500 é um privilégio, é uma regalia? Não é uma regalia. O próprio INSS tem um teto de 5.839. Então, o salário médio pago para o aposentado do município do Rio de Janeiro está bem abaixo do que é o teto do regime geral. Então, eu só consigo identificar regalias para o lado dos governos, que deixam de aportar, cumprir as suas obrigações patronais, e do lado dos banqueiros, que deixam de também fazer os aportes que lhe cabem, né? Isso tem que ser dito e você tem aí falado, tem muitos dados, né? Isso é fundamentado em muitos dados. A CPI da Previdência, presidida pelo senador Paulo Paim, fez um trabalho belíssimo, mostrando isso muito claramente. Como você mesma disse, a gente tem trabalhos, feito debate na Câmara, mostrando muito bem fundamentados com auditorias do Tribunal de Contas, auditorias da Controladoria Geral do Município, mostrando claramente, né, o conjunto de faltas e de falhas, tanto do ponto de vista da gestão da Prefeitura sobre a nossa Previdência, como do ponto de vista da negligência deliberada mesmo, simplesmente não fez o repasse e fique por isso mesmo. E as pessoas estão participando? Você está notando que tem mais gente preocupada com isso? Sim, esse interesse é crescente. A população está... O debate está se avolumando, sim. A gente tem, enfim, 24 horas por dia trabalhando nesse trabalho de convocação. Também quando mexe no bolso, o pessoal também... Mas tem que participar mesmo. É uma luta muito desigual, né? O Faustão diz uma coisa, o William Bonner diz outra, né? Dizendo que aquele jogo de chantagem que está deficitário, que vai quebrar, que isso, aquilo outro. É um jogo muito desigual. Eles falam para milhões, né? A gente fala ali para 10, para 20, mas a gente não deixa de falar. Silvio e a gente Santos vai vencer também esse debate. fala. Silvio Santos, Ratinho, né? A gente fala para 20, para 10 de cada vez, mas somos muitos e somos cada vez mais. Isso mesmo. Isso é importante. E nós vamos derrotar essa reforma. Eu estou absolutamente convicto disso e falo isso com brilho nos olhos e faço essa luta com muita paixão, porque a gente sabe o que isso representa, o que isso significa na vida dos trabalhadores e servidores públicos. E a gente sabe também que você é um batalhador, né? Não é à toa que você foi eleito aí com tantos votos, né, Ulisses? Tem que me engolir. Tem que te engolir agora. Ulisses, chegamos ao final do programa. Um bom trabalho para você, boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer
e lembrar, né, a importância de todos os trabalhadores, os servidores, rigorosamente todos, aposentados, pensionistas, ativos, todos serão atingidos em alguma dimensão por esse projeto de desmonte, e é importante que a gente esteja articulado, bem informado, procurar informação, procurar os canais no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, e todos de nós, cada um de nós, entender como parte desse processo de enfrentamento, né? Toda ajuda é bem-vinda, a repercussão desse vídeo nas redes sociais é muito importante. Você tem algum site assim para as pessoas se informarem mais, algum blog? Tem a minha página no Facebook, que é muito bem visitada, Ulisses Silva, Conselho do Previ Rio, só digitar lá na pesquisa do Facebook, que você acha a página lá, né? Desse moço aqui que vos fala. Tá bom, é só participar então. Muito Obrigada, importante. Ulisses. Eu que Boa agradeço sorte. mesmo, muito obrigado. Volte sempre. Volto sempre. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.